Olá, o ND de hoje vai falar sobre redes sociais. Será que elas têm o poder de definir uma eleição? E sobre isso a gente conversa com duas figuras políticas que utilizaram muito da internet na eleição passada. O vereador de São Vicente, Esdras Nascimento. Boa noite, Esdras, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores. E o vereador de Santos, Kenny Mendes. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores. E boa noite, Esdras. Prazer enorme estar aqui. Vamos começar essa discussão, então. Será que as redes sociais têm esse poder todo que as pessoas acham que ela tem, Kenny? Olha, eu falando por experiência própria, eu acredito que sim, por ser um canal direto, né, na mão do munícipe, do eleitor, né, seja em seu celular, no seu tablet, no seu computador de casa. É uma forma não poluente, né, e direta de você passar a informação e mostrar o seu trabalho. Vocês utilizaram muito dessa técnica, né, Esdras? Você também utilizou isso na eleição passada. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo. A gente trabalhou, até se esperando um pouco no trabalho do vereador Kenny, com Na Rua, onde eu mostrava e mostro alguns problemas da cidade e apresentava algumas soluções para esses problemas. Porque mais importante do que apontar o problema é também apontar a solução. A gente não está aqui para ser, tanto eu como o vereador, tenho certeza também o Kenny, a gente não é um blogueiro, não é um youtuber, a intenção nossa é apontar um problema e mostrar a solução dele. E a rede social, ela nos facilita porque é um canal mais barato e mais acessível, ainda que a gente saiba aí que 50% da população, 45% da população do Brasil não tem acesso ainda à internet. Mas a gente sabe que mesmo assim a gente tem 55% que tem acesso e que faz sim a diferença. E que tem muito acesso até, né? Sim. Porque não sai da internet. É Sim. esse o perfil das pessoas que a gente tem hoje, né? Principalmente o jovem, né? Agora, Kenny, o Esdras falou então que o Na Rua do Esdras surgiu do seu Na Rua, é isso? Eu tive um prazer enorme. Sim. Eu estava fazendo na rua Gonzaga, né, Esdras? Sim. Em Santos, antes dele ser vereador, inclusive, e eu achei uma atitude muito bacana também do Esdras, até de certa humildade, né? Ele queria conhecer um pouquinho mais como é que funcionava o nosso trabalho, então ele meio que estagiou, né? Passou um dia lá Sem com a dúvida. gente, acompanhando o nosso Na Rua, e gostaria de fazer o mesmo aqui em São Vicente. Eu fiquei até muito feliz, eu falei, olha, a cidade de São Vicente realmente está precisando disso. Fico muito feliz em ter você aqui. E vai ser um poder enorme poder contribuir no que for necessário, no que for preciso para te ajudar. E dito e feito, né? Ele obteve bastante sucesso aqui em São Vicente, vem sendo bem falado. Eu tenho alunos na Universidade de Santa Cecília, onde eu dou aula, que moram em São Vicente e comentam do Esdras, né? Estão contentes com o trabalho que ele vem fazendo aqui, realizando aqui em São Vicente, e eu fico feliz com isso, né? Agora, esse seu processo do Na Rua, ele começou antes de você ser político ou não? Não, começou... Você já foi com esse foco, então? Sim, eu converso muito com os meus alunos em sala de aula, e a coisa que mais me incomodava era aquela tradição do eleitor só ver político de 4 em 4 anos. Eu achava isso uma falta de respeito com o eleitor, um absurdo. E eu falei para os meus alunos, olha, eu vou tentar me eleger, essa promessa que eu fiz antes de ser vereador, vou tentar me eleger, mas quando eu for eleito, se eu for eleito, vocês podem ter certeza que vocês vão acompanhar tudo que eu fizer. Eu vou divulgar tudo que eu faço, todos os 4 anos de mandato, visitar toda a cidade, conversar com as pessoas, e tudo que eu for votar, todos os projetos que eu for apresentar, eu vou estar divulgando para vocês que vocês conheçam o meu mandato. E caso eu mereça ser reeleito em 2016, seja por mérito e não por propaganda eleitoral. Tanto é que eu nem fiz campanha, né, na última eleição, né? Na reeleição eu meio que deixei nas mãos de Deus. Sua campanha foi a internet? Foi, eu não usei material de campanha, nada. Eu parei, eu fiz o meu trabalho durante os 4 anos e deixei na eleição. Olha, eu sei que infelizmente tem muita gente que se vende seu voto, troca seu voto, ou se convence por material de campanha. Eu acho que eu fiz a minha parte durante os 4 anos, então vamos deixar que a população julgue. Graças a Deus deu certo, né? E o Esdras foi no mesmo caminho. Você apostou na internet, Esdras, de acordo com o resultado que você viu com o Kenny? Sim, na verdade a gente já vinha conversando com vários jovens, com várias pessoas que apoiavam o nosso mandato.
e até então não era vereador, e a intenção era ter como referência, espelho, aquilo que o Kenny fez em Santos que deu certo, que era apontar, sim, os problemas, estar na rua, ouvindo a população, verificando em loco os problemas, porque uma coisa é você saber dos problemas, outra coisa é você ver ali em loco os problemas, né? E isso fez toda a diferença, porque as pessoas começaram a observar de que a sensibilidade aos problemas, ela aumenta. A partir do momento que você está na rua, que você está ali verificando, que você tem, sabe, aquele olhar próximo, você tem outra sensibilidade ao problema. E isso fez a diferença para mim, porque as pessoas começaram a se identificar. Opa, a gente tem aqui um perfil de um vereador que está vindo aqui nos ouvir, que está sendo acessível. E isso faz toda a diferença, porque existe aí uma farsa, né, de que o político é inacessível, de que é uma figura inacessível. E a rede social, além dela aproximar, você estar na rua aproxima, obviamente, muito mais. Isso faz a diferença, sem dúvida, para o mandato, para a campanha e tudo mais. Você acha que os políticos, de uma forma geral, sabem trabalhar as redes sociais? Infelizmente não, são poucos que realmente, de fato, sabem trabalhar. Muita gente confunde as redes sociais como apenas uma ferramenta de divulgação, de autopromoção. E não é. Se você não tiver trabalho de verdade para apresentar, o eleitor não acredita mais em santinho virtual. Você tem que tirar uma foto, biquinho, né? ou aquelas campanhas antigas. Estou andando aqui no bairro tal e simplesmente divulgar. Grande coisa, eu também sei andar, né? O eleitor vai falar, eu também sei passear por essa calçada. Eu quero ver resultado, né? Eu quero ver soluções e ouvir a população, né? Então não adianta apenas você só usar a ferramenta para autopromoção. Eu sempre falo para os meus eleitores, para os munícipes, que a divulgação na internet, nas redes sociais, ela também cria eleitores mais conscientes, porque a partir do momento que você vê trabalho de você não tem jeito, você vai começar a fazer comparações com futuros outros candidatos que apareçam para pedir voto futuramente e fala, tá, tudo bem, você está vindo aqui pedir voto para mim agora, mas o que você fez? Por que eu não te vi durante 4 anos? Ah, você já era vereador? O que você fez durante 4 anos? Então, é uma forma também de transformar a população, de conscientizar a população e, de certa forma, ter eleitores mais conscientes no futuro. Okay, no próximo bloco a gente fala sobre fake news. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a importância das redes sociais no período eleitoral. E sobre isso a gente conversa com o vereador Esdras Nascimento e com o vereador Kenny Mendes. Eu gostaria de abrir esse bloco agora falando sobre a questão de fake news. As fake news são um problema hoje de uma grande dimensão, Kenny? Preocupa bastante, né? Estão comprovando, né, que conseguiram, imagina, o país mais poderoso do mundo sofreu a influência das fake news, né, que foram as eleições americanas realizadas entre o presidente Trump e a Hillary Clinton, né, que houve influência até de outros países, né, como a Rússia, por exemplo. Então isso é preocupante. O próprio Mark Zuckerberg, agora na audiência que ele deu ao Congresso americano, ele citou 3 vezes as eleições brasileiras deste ano, a preocupação que ele tem sobre a influência, né, de grupos especializados, né, a trabalhar em cima disso nas redes sociais. Isso é preocupante. Ainda mais o brasileiro, ele ainda é muito, de certa forma, inocente nas redes sociais, porque é algo recente ainda, esse tipo de tecnologia para a gente. Então, eu vejo muito, às vezes eles colocam frase de um político famoso, numa imagem, uma foto de um político famoso e escrevem um texto, uma frase, como se aquela frase, de fato, tenha sido dita dele, né? Por ele. E o pessoal compartilha, curte e espalha isso de uma forma rapidíssima, né? Então isso é preocupante. Só para a gente explicar um pouquinho melhor para o telespectador, o que são essas fake news? Como é um perfil fake na internet? É uma notícia que não é verdadeira, que é divulgada de uma forma, muitas vezes colocado um portal, né? Por exemplo, um portal de internet conhecido e eles colocam lá a notícia na rede social e as pessoas começam a replicar isso. É interessante que hoje saiu uma matéria
o ministro Luiz Fux, falando sobre isso, que existe sim uma determinação e um pensamento de que se tiver realmente fake news nas eleições agora, na próxima que a gente tem nesse ano de 2018, o pleito seja até mesmo cancelado, né? Porque a gente sabe que de fato faz a diferença. Em 2014, a FGV publicou um estudo, não em 2014, um pouco mais recente, eu não vou me recordar exatamente a data, mas que apontava de que 10% da população que tem acesso às redes sociais compartilhavam conteúdos fake, o que dava em torno de mais ou menos 6 milhões de pessoas em 2014, na eleição que a gente teve presidencial lá entre a Dilma e o Aécio. Ou seja, é um número muito alto de notícias que acabam sendo espalhadas e acaba se tornando como se fosse uma verdade. Isso é ruim para quem trabalha com transparência, para quem trabalha com a verdade, isso é muito ruim. E, na verdade, a gente vê nitidamente, a gente como um agente político, digamos assim, que é um desespero. Isso, na verdade, é um desespero das pessoas que estão do outro lado, que é como se fosse uma guerra suja, sabe? Uma forma que se busca um desespero para tentar justificar uma provável derrota nas eleições, entende? Você já fez alguma fake news, Kenny? Não, de forma alguma. Já vi muitas, mas não, graças a Deus eu nunca precisei disso. Até porque é muito difícil também vereadores, deputados, entrarem nesse ramo, né? Quando se trata de influência eleitoral, num processo eleitoral, é um custo altíssimo, né? Isso são de campanhas milionárias, né? De milhões de reais que contratam esse tipo de serviço, né? Sempre ou em paraísos fiscais ou em países onde não há muita transparência, né, da imprensa, onde seja difícil rastrear, como Ucrânia, Rússia, Uzbequistão, né, e tantos outros países onde não há uma certa transparência, vamos dizer assim, fica difícil também para os órgãos internacionais de irem atrás dos verdadeiros culpados. Então, são custos altíssimos, né? Porque é muito difícil não só você conseguir chegar a esses grupos, como também o custo é muito alto. Então, isso são para campanhas milionárias presidenciais. Sim, tanto de fiscalização como também ter acesso a esse tipo de serviço, né? E é um custo altíssimo. Mas o fato de você implantar uma notícia falsa é algo muito simples. Eu posso abrir um fake news e falar algo. Mas para que ela se espalhe, né? Isso são exigidas ferramentas dentro das próprias redes sociais. O que faz uma notícia viralizar é o fator orgânico dela. Então, o que acontece? Você precisa, de certa forma, impulsionar isso. E como você impulsiona isso? Com uma rede vasta de perfis falsos que compartilham aquela notícia e aí engana a própria rede social, que o Facebook, dentro do algoritmo que eles possuem, eles vão ver, essa notícia aqui está quente, porque está todo mundo compartilhando, então vamos mostrá-la para mais gente. Então você precisa driblar o sistema para que o próprio sistema espalhe. Isso requer só para a gente explicar trabalho. Um pouco melhor para os telespectadores, a gente tem a fake news e o perfil fake. São duas coisas diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. É fácil fazer isso? A gente viu que tem a questão da fiscalização, né? Sim, sim. Agora, se eu fizer um perfil fake, eu posso fazer um perfil fake e isso parece ser muito comum nas eleições, inclusive nas municipais a gente vê isso, sim, né? Não a gente vê ataques diretos. Mas o que eles estão... De certa forma, isso não aquece um pouco essa disputa eleitoral? Sim, mas é difícil conseguir espalhar isso, né? A não ser que a notícia seja ou sensacionalista, né? Ou fácil de acreditar, né? Mas existem perfis falsos. O Facebook tem trabalhado para... Na minha opinião, eu acho que se eu fosse o dono das redes sociais, você acabaria com esse problema facilmente, onde todo perfil seria obrigado um CPF. Sim. Acabou. Você não teria como uma pessoa ter vários perfis falsos, porque exigiria um número de CPF, não apenas um e-mail, como é exigido hoje em dia. Ou também agora estão tentando atrelar um número de celular. Mas mesmo assim, uma pessoa consegue ir na banca comprar 2, 3 chips e aí atrelar esse perfil falso a um número de celular. Eu acho que se atrelasse a um número de CPF, você acabaria de vez com isso.
No próximo bloco a gente continua a falar sobre a fake news, mas antes eu tenho um recadinho para você. Quer mais emoção na sua vida? Chegou a nova Claro TV. Na Claro TV você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Assine agora. Basta ir em qualquer loja Claro ou ligar para 0800 726 3366 e pronto. Você tem o melhor conteúdo do cinema e da TV mundial na sua casa. E quer mais? Com a nova Claro TV você ainda tem o Now, a maior plataforma de vídeos on demand do país. Com o Now você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É só escolher e assistir em qualquer lugar, na sua casa, no celular ou no tablet. Tá esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor vem agora. A partir de R$ 49,90 você já pode curtir a Claro TV. Ligue 0800 726 3366 ou vá a uma loja Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Você merece o novo. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é o poder da internet nas eleições. E sobre isso a gente conversa com o vereador de São Vicente, Esdras Nascimento, e com o vereador de Santos, Kenny Mendes. Bom, a gente está falando sobre a questão das fake news. Esdras, queria saber de você, você já se deparou com alguma fake news nesse processo eleitoral? É seu primeiro mandato, diferente do Kenny, né? Você está entrando agora na vida pública, começou já seguindo os passos do Kenny na rua. E aí, como é que foi essa questão das fake news durante o seu processo eleitoral? Passei, obviamente, e como eu falei anteriormente, isso demonstra muito do desespero. E a gente tem alguns caminhos. Primeiro, como o Kenny colocou, muitas vezes isso não ganha voz. Então é um perfil fake, tem lá poucas curtidas, alguns compartilhamentos às vezes até mínimos, que você aciona lá os mecanismos de denunciar que tem na própria ferramenta, você estimula os seus eleitores, as pessoas que conhecem o seu caráter, que conhecem você, a fazerem o mesmo, a denunciarem, e muitas vezes você estanca o problema assim. Agora, se de repente essa notícia, que não aconteceu comigo, mas se a notícia tomar uma proporção muito maior, aí você tem um caminho de você procurar justiça, né? E graças a Deus hoje a gente sabe que é crime. Então, é importante falar para quem está nos assistindo que quem usa essa ferramenta, ela corre um risco sério de ser preso, porque isso é crime hoje no Brasil. Então, muitas pessoas utilizam sim do perfil fake, mas não acaba tendo voz, né? E aí a gente faz o caminho que eu expliquei, denuncia e tenta estancar o problema. Agora, se realmente teve voz, gerou um engajamento, né, muito grande, aí você procura a justiça e busca pelos seus direitos. Eu, graças a Deus, ainda não precisei passar por isso. Graças a Deus. Você acha, Kenny, que as fake news elas vão engrossar o caldo nessas eleições? Presidenciais talvez e governador talvez, não tanto para deputado. Como esse ano nós temos eleições para deputados estaduais, deputados federais, senador, governador e presidente, não tanto, né? A não ser nas majoritárias. Nas majoritárias com certeza, né? Para governador e para presidente com certeza. Mas já entre poder legislativo, da Assembleia e do Congresso, já menos, porque são candidatos, vamos dizer assim, muito espalhados, né? Diferente quando é uma eleição municipal, onde você tem todo mundo dentro da mesma cidade, concorrendo entre si, direto, se né? conhece. E tem muito, uma coisa que eu lamento bastante, tem muito pré-candidato que começa de certa forma errada. Muitas das fake news também são criadas por próprios pré-candidatos, tentando de repente atacar outros candidatos que têm mais votos ou que já estão com mandato, tentando plantar notícias falsas, ou às vezes até abertamente. Eu vejo muito isso em Santos, eu não sei tanto em São Vicente, mas em Santos alguns candidatos que já tentaram se eleger algumas vezes, passam 4 anos apenas atacando os outros vereadores ou prefeitos com mandato. E é uma tática errada, porque hoje em dia a política está tão ruim que o eleitor ele quer ver solução. Ele falar mal de político, todo mundo sabe. Eu falo mal, todo mundo fala mal de político. O que a gente quer ver é propostas, como resolver os problemas da comunidade, da cidade, do estado e do país. Isso que a população quer saber. Infelizmente, muitos ainda seguem essa linha, ainda tentam se eleger dessa linha, e é raríssimo você ver candidatos que se elegem dessa forma, né? A própria população sabe filtrar isso nas horas das eleições. A população quer um voto útil, um voto que vá trazer benefícios para a sua cidade.
Agora, o Kenny acabou de falar dessa questão das propostas dos candidatos, agora o que a gente vê também são muitas promessas nessa época de campanha, né? Você não acha que esse momento político que o país está vivendo, as pessoas estão desacreditadas? Sem dúvida. Da classe política? Sem dúvida. Me desculpem vocês dois. Não, é verdade, é verdade. Mas é verdade. Mas por que está desacreditada? Porque criou-se muitas vezes a ideia de que existe o político salvador da pátria. E isso não existe. E eles vendem. Mas na campanha se vende o político salvador da pátria, sempre. Então, na campanha, a velha política, que graças a Deus eu entendo que eu não faço parte, nem o vereador Kenny, o velho político, ele faz o quê? Ele se vende como o salvador da pátria. Eu vou resolver todos os problemas da cidade e apresenta propostas fantasiosas. E, então eu tenho carregado um dilema dentro do mandato, que é fazer diferença, fazer diferente. E fazer diferente custa, porque fazer diferente você vai ter que ir contra tudo um sistema, uma engrenagem e tudo mais. E por isso que muitas vezes se levanta até mesmo fake news, como foi falado. Agora, a gente só vai trazer credibilidade à classe política quando eles começarem a enxergar o discurso na prática. Quando não ficar só no discurso, quando eles verem eu falando assim, olha, eu vou atrás do seu problema, eu vou visitar o seu bairro, e aí eles vão lá e me veem no bairro, me veem visitando. Eu vou dar um exemplo, essa semana agora passada eu estive visitando uma creche em São Vicente, lá no Gleba 2, e uma senhora que trabalha na cozinha, ela pegou e falou assim, minha equipe testemunha, ela pegou e falou assim, nossa, você voltou aqui? Porque durante a campanha eu tive lá, ela me viu lá durante a campanha, conversando com ela, conversando com outros munícipes do bairro do Gleba 2, e ela me viu retornando lá. Ou seja, não foi um discurso. Na prática eu retornei, então isso faz a diferença. Então, agora, a internet, vocês dois falaram isso, que ela acaba aproximando o político da comunidade, né? Agora, a gente sabe que nessa época agora de movimentação política para as eleições, muita gente está fazendo alianças partidárias para aumentar, um dos motivos seria aumentar o tempo de exposição na televisão, já que a gente está com uma campanha bastante curta, bastante restrita. Isso é porque as pessoas ainda não sabem o poder que tem a internet? Ou é uma política ainda um pouco antiga? A televisão, ela ainda tem o poder que ela tinha em eleições passadas? Não, a televisão nunca vai perder o poder que ela tem, né, para decidir uma eleição. Eu acho que principalmente as majoritárias, né, os debates que são feitos na televisão e o horário político, eu acho que foi uma vantagem muito grande. Antigamente você tinha aquele horário político cansativo, né, que era meio hora do Brasil, né, que parava 2 vezes tudo, né, e aí a pessoa simplesmente mudava de canal, né, então esse intercalado entre as programações, eu acho que ficou uma forma muito interessante para o munícipe poder conhecer os candidatos e tomar uma decisão. Mas sim, Roberto, você está completamente certa. Essa decisão antiquada ainda continua, dessa briga entre a classe política de espaço. É por não conhecer por também. interesse, né? Sim, com certeza, isso vai continuar. Tem muita gente que ainda acha, eu volto a falar, que não adianta você apenas se expor nas redes sociais se você não tiver conteúdo, se você não mostrar trabalho. E tem muito político que às vezes aposta nas redes sociais e quando vê que não dá certo, não entende o porquê. Tá ok, então. Esdras, Kenny, muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer enorme, obrigado. Prazer, muito obrigado pelo convite. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.